Diz assim a palavra do Senhor: exorta da mesma forma aos jovens a que tenham mente sóbria, ou a que sejam prudentes. Irmãos, nós estamos na nossa quarta doutrina, direcionada especialmente aos jovens da nossa igreja, falando sobre como é que o Senhor deseja que os jovens cristãos levem uma vida para a glória de Deus por meio da prudência. E como o relacionamento, pelo menos quando a gente vê o livro de Provérbios, como o relacionamento é algo muito marcante da vida de um jovem, nós meio que estamos guiando a nossa série dentro dos relacionamentos que os jovens têm. Nós já falamos sobre relacionamentos com os pais, relacionamentos perigosos, relacionamentos saudáveis, ou piedosos, que foi o da última doutrina. E hoje nós vamos falar então sobre o relacionamento dos jovens com a igreja, tá? Então hoje nós vamos falar como é que o jovem cristão ele constrói os seus piedosos, que foi o da última doutrina. E hoje nós vamos falar então sobre o relacionamento dos jovens com a igreja, tá? Então hoje nós vamos falar como é que o jovem cristão ele constrói o seu relacionamento com a igreja, com o povo de Deus. Mas antes de eu entrar no assunto, eu gostaria de dar só uma observação, que quando eu for falar sobre esse tema, sobre a juventude e a igreja, não tem como a gente esconder que na Bíblia, toda vez que existe essa nota de jovens guiando a igreja, ou dentro da igreja, ou servindo o povo de Deus, a Bíblia vai enfatizar o fato dos jovens serem solteiros, tá? Então, só para poder fazer essa ligação, quando a Bíblia fala de jovens servindo a igreja, de jovens estando junto com o povo de Deus, geralmente o contraste que tem é entre o jovem solteiro e aqueles irmãos que já estão casados. Por que eu estou falando isso? Porque eu não quero que essa mensagem, não seja direcionada de uma forma que dê a entender que a gente vai estar tratando aqui sobre o fato dos jovens serem solteiros. Não é. Então o foco aqui não é para falar de jovem que escolheu ser solteiro ou acredita ter o dom do celibato, não é esse sentido. O sentido é você ser um jovem, portanto, ser solteiro, não estar casado, e por isso Deus ele tem uma certa nota direcionada a vocês. Por que eu estou dizendo isso? Porque há muitas razões para alguém ser solteiro. Biblicamente falando, nós temos várias. Por exemplo, uma vez Deus chegou para o profeta Jeremias e disse: Jeremias, não se ajunte à mulher, não se case com nenhuma mulher, eu quero que você sirva no ministério completamente solteiro. Então Jeremias foi solteiro por vocação. Para o profeta Ezequiel, Deus chegou para ele e disse o seguinte: Ezequiel, eu vou tomar a menina dos teus olhos, eu vou tirar de você aquilo que é a sua delícia, para você me servir. E aí naquele mesmo dia, a Bíblia diz que a esposa de Ezequiel faleceu. E a partir dali ele deu então uma ênfase maior ao seu ministério. Então ele se tornou solteiro, viúvo, por causa de um chamado que Deus teve, e a sua esposa faleceu por conta disso. Tem outros que, como José, não pôde casar, porque ele foi vendido pelos seus irmãos, passou pela cadeia, pela prisão, por Potifar. Então dos 17 anos até os 30 anos, José foi solteiro por causa da circunstância. Apenas quando ele foi livre da cadeia, com 30 anos, aí sim ele casou. Já tem outros que têm um dom do celibato, que aí de fato são aqueles que são solteiros por opção, por voluntariedade. E aí nós temos o exemplo do apóstolo Paulo, nós temos na história da igreja, Agostinho de Hipona também escolheu ser solteiro, o celibato por conta disso. Nós temos Richard Sibbes, que foi um puritano extraordinário, que também era solteiro. Então tem muitas razões para você estar solteiro. Pode ser por vocação, pode ser por circunstâncias, pode ser porque o Senhor realmente deseja que você esteja assim. Então eu não vou estar falando da causa ou os motivos de alguém ser solteiro. Eu vou estar trabalhando no fato de que a solteirice é um momento da vida que todos nós passamos. Seja aqueles que já casaram, como antes de eu casar, obviamente eu era solteiro. Seja aqueles que ainda vão casar, como alguns dos solteiros aqui, que vocês ainda vão casar. Seja aqueles que não querem casar, enfim. Solteirice como estado civil, tá? Não como uma vocação. Então, não confundam essa mensagem. Porque se eu fosse falar para os desafios de um jovem solteiro em termos de relacionamento matrimonial, aí a doutrina seria outra. A gente iria tratar das dificuldades, das lutas, dos problemas, amizade, questão de namoro e tudo mais, mas não é o tema. O tema é: Deus deixa uma nota para os jovens na igreja que tem a ver principalmente com o fato deles serem solteiros ainda.
Sejam porque vão casar, ou sejam porque realmente estão vocacionados, tá? Então essa é a nota que eu quero trazer. Por quê? Porque como é que nós vamos tratar esse relacionamento do jovem com a igreja? Nós vamos falar de duas formas. Primeiro, nós vamos ver um fundamento bíblico que chama os jovens para uma vida de entrega ao Senhor, para a glória de Deus, de uma forma que um casal não consegue fazer, e que quando vocês casarem não vão mais conseguir fazer também. E em segundo lugar, nós vamos ver alguns conselhos práticos, como é que a Bíblia então norteia os jovens a levarem uma vida para a glória de Deus, dentro do seu relacionamento com a igreja local. Então nós vamos primeiro ver um fundamento do porquê que Deus permite tanto tempo, às vezes tão pouco tempo, alguns jovens serem solteiros, e depois nós vamos ver na prática como é que esse relacionamento com a igreja local se dá, tá? Então vamos iniciar com os fundamentos. Vamos estabelecer então dois fundamentos principais sobre o jovem solteiro e a igreja. Vamos voltar então para aquele texto de Isaías capítulo 56, 3 ao 5. Isaías 56, versículo 3 ao 5. Se algum irmão achou, pode fazer a leitura. Não fale o estrangeiro que se retidado ao Senhor, dizendo: o Senhor com efeito me separará do seu povo, nem tampouco diga ao eunuco: eis que eu sou uma árvore seca. Porque assim diz o Senhor: aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança. Darei da minha casa e dentro dos meus muros um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas. Um nome eterno darei a cada um deles que nunca se apagará. Olha isso. O primeiro fundamento então para os jovens, tá? É que Deus, Ele promete para os jovens aqui, e você vai viver de acordo com isso, bênçãos superiores, bênçãos espirituais maiores do que um relacionamento familiar consegue dar. E por conta dessas bênçãos superiores, você consegue glorificar a Deus enquanto solteiro de uma forma que o casado não consegue glorificar. Durante essa série aqui, principalmente quando nós falamos para jovens casadas, nós vimos que o casamento, ele glorifica a Deus, porque é uma parábola entre Cristo e a igreja. Então dentro de um casamento, nós sabemos corretamente, de uma forma muito clara, como é que um casamento cristão exalta o relacionamento de Cristo e a igreja conosco. Quando o homem ama a sua esposa como Cristo ama a igreja, quando a esposa se submete ao chamado do homem, como a igreja se submete a Cristo, então nós vimos o brilho do evangelho ali, uma exaltação do evangelho, na medida que a gente tem uma visão elevada do casamento. Então, se você tem uma visão elevada do casamento, você vai ter uma visão elevada do evangelho. E se você tiver uma visão elevada do evangelho, você vai ter uma visão elevada do casamento. O casamento não vai ser qualquer coisa. Essas duas coisas estão juntas. Só que nós vemos, biblicamente falando, que para os jovens também, eles têm outra forma de glorificar a Deus, de maneira que nós que somos casados não podemos. E é sobre isso que nós vamos falar nesse primeiro momento, tá? Como é que vocês conseguem então usar essa juventude para a glória de Deus? Usar esse período da vida de vocês de maneira que Deus e Cristo seja glorificado e exaltado. O texto que nós lemos aqui, ele trata de duas pessoas, de duas classes de pessoas que geralmente eram desprezadas no culto a Deus dentro de Israel. Eram os estrangeiros e os eunucos, tá? Os estrangeiros, por que eles eram de certa forma desprezados? Porque eles não faziam parte da descendência de Abraão. Então eles não eram judeus. Eles não nasceram na linhagem do Messias. E por conta disso, muitos do povo de Israel olhavam para os gentios, olhavam para as outras nações com uma visão preconceituosa. Ou eles achavam que eles eram favoritos de Deus e tinham uma visão baixa dos estrangeiros. Aí Deus vem e corrige. Calma aí, os estrangeiros não devem ser tratados assim. Como é que tem que ser tratados? Olha o versículo de número 6 e o verso 7. Pode ler alguém. Isaías 56, versículo 6 ao 7. E aos filhos dos estrangeiros chegarem ao Senhor para servir, para amar e não sendo desde nós, Deus, todos que guardarem o sábado, não profanando e abraçarem o meu conceito. Também levarei ao meu monte, eu festejarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para os seus. Olha isso. Primeiro, de uma forma maravilhosa,
Deus deixa claro, tanto para os estrangeiros quanto para os filhos dele, que se eles buscarem o Senhor, entrarem numa aliança com Deus, eles não se preocupassem, porque há uma promessa na nova aliança, que por causa do Messias, justamente por conta do Messias, a casa do Senhor seria chamada casa de oração para todos os povos. E isso se cumpre como? Em Cristo, né? Quando o Senhor Jesus Cristo vem e Ele morre pelos nossos pecados, Ele ressuscita, Ele deixa claro que o seu sacrifício não era só para trazer Israel. Israel é muito pouco para tudo aquilo que Ele fez. Ele vai trazer ao Pai todas as nações. Você percebe que até hoje, se você for comparar quantos judeus cristãos existem e quantos cristãos de outras nações existem, você olha para a casa de Deus e vai dizer, não é possível, a casa de Deus é para todos os povos. O próprio João, quando ele tem a revelação do Apocalipse, o que é que ele disse? E eu vi ali reunidos, louvando o Cordeiro de Deus, homens de todos os povos, tribos, línguas e nações, louvando o Cordeiro de Deus por terem comprados e feitos eles para Deus reis e sacerdotes. Então, existe essa promessa para os estrangeiros. Vocês são desprezados? De forma alguma. Pelo contrário, as outras nações também se renderão e terão o privilégio de ter comunhão com Deus. E nós somos privilegiados. Não somos judeus, nós não estamos no Velho Testamento, mas nós temos o privilégio de ter comunhão com o nosso Deus, com o nosso Senhor. O segundo povo que ele coloca aqui, a segunda classe de pessoa, são os eunucos. Quem são os eunucos? Vocês podem ver aí que nós fizemos a leitura do versículo 3, o versículo 4 e o 5. Os eunucos, eles eram exclusivamente pessoas que dedicavam a sua vida inteira a serviço de um rei, tá? Pessoas que se dedicavam a vida inteira, eles não casavam, não contraíam matrimônio e se dedicavam a servir o rei. Por que eles faziam isso? Jesus vai dizer no Novo Testamento que existem 3 tipos de eunucos. Primeiro, aqueles que nasceram eunucos, ou seja, aqueles que nasceram com alguma deficiência física, que faziam com que eles não poderiam contrair matrimônio, então eles não casavam, eram solteiros. Segundo, aqueles que eram feitos eunucos por conta de outros homens, então eram pessoas que talvez numa guerra, em algum tipo de guerra, eles eram capturados, feitos escravos, e eles eram castrados, para quê? Para que eles não pudessem casar, ter relacionamento com ninguém dentro do palácio, ou com alguma filha de outra nação. Então esses homens eram castrados, e muitos deles eram levados para a corte, para poder servir o rei, por conta disso, né? Por conta desse problema físico, eles também não poderiam contrair casamento. E em terceiro lugar, aí Jesus surpreende todos, quando ele diz que há eunucos que se fazem eunucos, ou seja, eles permanecem solteiros por causa do reino de Deus. Então, são pessoas que voluntariamente não casam, não contraem casamento, não têm uma descendência, uma família, para dedicar a sua solteirice, a sua vida para Deus. Por que esses homens, eles eram desprezados em Israel? Porque para o povo de Israel, a ordem de Deus muito clara, desde Gênesis, é que o homem deve contrair casamento, devem crescer e se multiplicar. Quando Deus se revela para Abraão e para Isaac e para Jacó, a promessa é que Deus ele faria deles uma grande nação. E só se faz uma grande nação com famílias, com casamento, com descendência. De tal forma que o Talmud judaico, né, o Talmud judaico ele não é bíblico, ele é alguns ditados ou princípios que o povo judeu carrega. E um dos princípios do Talmud é que os jovens, depois dos 20 anos de idade, se ele não casar, ele está em pecado contra a aliança. Então um jovem judeu com 20 anos de idade, se ele não casar, ele estaria em pecado por conta da aliança que Deus fez com Abraão. Então você percebe que eles viam o casamento basicamente como uma obrigação. Alguém que não tinha filhos ou não passasse o seu nome adiante, o nome ia ser esquecido. Então eles tinham muito medo da descendência ou do nome de alguém se perder. Tem até aquela lei, né? Que se o rapaz casou e ele morreu antes de ter um filho, então o irmão dele era obrigatório casar com a esposa dele para poder dar nome para ele, né? Para o nome dele não se perder. Então por isso os eunucos, aqueles que não contrariam casamento, até muito mesmo depois de 20 anos de idade, eles eram vistos com maus olhos, porque o Messias ia nascer da descendência de alguém, e eles não queriam casar, então eles eram vistos de maus olhos. E aí o que Deus faz? De forma alguma. Pelo contrário, se vocês são jovens, solteiros e buscam a minha aliança, se comprometem com a minha palavra, se comprometem em comunhão comigo,
eu vou dar para vocês uma bênção superior ao de filhos e filhas. Ou seja, uma bênção maior do que constituir família. Olha que interessante, versículo de número 4. Portanto, assim diz o Senhor aos eunucos que guardam meus sábados, que aqui é uma evidência que eles cumpriam a lei. Escolhem as coisas que me agradam, agarram-se à minha aliança. Precisamente a eles darei eu a minha casa e dentro dos meus muros um lugar e um nome melhor do que o de filhos e filhas. Essa ideia de um nome melhor do que filhos e filhas é no sentido de que eu vou dar para vocês um nome melhor do que vocês poderiam ter se perpetuasse a espécie de vocês, se perpetuasse a família de vocês por meio de filhos e filhas. Ele continua: eu darei a eles um nome eterno que não será cortado, não será esquecido. O nome de vocês continuarão por toda a eternidade. Em outras palavras, vocês que são jovens, solteiros e que buscam a minha aliança, se dedicam para o meu reino, eu vou dar para vocês uma bênção maior do que o casamento, do que constituir família. Mas casamento não é uma bênção? É. Ter filhos não é uma maravilha? Os filhos são a herança do Senhor, não é? São uma bênção. Mas ele diz que a bênção espiritual que ele dá para esses jovens é superior à bênção do casamento. Por quê? Porque os casamentos, nossos filhos, são bênçãos, ou pelo menos a família em si, é uma bênção passageira, que pertence a esse mundo, que vai acabar aqui. Nosso casamento, irmãos, vocês que são casados, é um casamento temporal. Porque na ressurreição não entrarão casados, nem se darão em casamentos. O nosso casamento, o nosso relacionamento, a nossa família, ela dura apenas por um momento. Elas são bênçãos que Deus nos concede terrenas, que acabam aqui agora, que fazem parte desse lado da eternidade, que fazem parte desse mundo. E com a morte do cônjuge, nosso casamento se desfaz. Essas bênçãos que nós temos como familiares são bênçãos terrenas. A bênção que Deus está prometendo para vocês, jovens, que servem ao Senhor, é melhor do que a bênção de casamento. É uma bênção eterna. Vocês terão uma vida eterna, uma bênção superior, uma bênção maior, que deve incentivar vocês a entregarem a vida de vocês ao Senhor. Veja, vamos voltar para o Isaías 53, versículo de número 10, para a gente dar uma olhada no contexto. Isaías 53, verso de número 10. Nós vamos ver que o Isaías ele começa falando primeiro do Messias, que vai ser o primeiro a entrar no reino de Deus, aquele que vai ressuscitar dentre os mortos, e ele vai ser o primeiro dessa linhagem espiritual e eterna. Olha o que diz, Isaías 53, 10. Contudo, ao Senhor agradou moê-lo, ele o submeteu a padecimento. Aí ele vai dizer: quando tu vieres a fazer da alma dele uma oferta pelo pecado, ou seja, quando ele morrer pelos nossos pecados, então o meu servo verá a sua descendência, ele prolongará os seus dias, ou seja, será uma descendência eterna, que não vai ter fim, e a vontade do Senhor prosperará nas mãos dele. Ou seja, quando esse homem, quando o Messias morrer pelos nossos pecados, se entregar pelos nossos pecados, ele também vai ter uma descendência, mas uma descendência espiritual e eterna, que não acabará. E ele está falando de quem? Do segundo Adão, que é quem? Cristo. Cristo casou com alguém? Claro que não. A descendência do segundo Adão não é como a descendência do primeiro. A descendência do primeiro, quando Adão foi criado e casou com Eva, a sua linhagem era totalmente física, era material. E justamente por essa linhagem material, que muitos dos filhos de Adão se perderam, se afastaram dos caminhos do Senhor. Mas o segundo Adão não. Ele é o exemplo do homem, aquele que vai ter uma descendência, mas a sua descendência, ela é espiritual. A sua descendência não é física, a sua descendência é eterna. Como é que isso se aplica a nós? Olha o capítulo 54, continuando. Capítulo 54, versículo 1, alguém pode fazer a leitura. Cante a estéreo, você que não deu a luz, exulte de alegria, você que nunca sentiu dores de parto, porque os filhos da mulher solitária são mais numerosos do que os filhos da casada, diz o Senhor. Olha isso. Essa promessa de uma bênção espiritual, de ter filhos espiritualmente, é superior ao da linhagem física de Abraão. E aqui ele aplica essa promessa dizendo: olha, até aquela mulher que é estéril, que não pode ter filho, ela vai cantar com mais alegria do que a casada. Por quê? Porque ela pode ter filhos espirituais, filhos eternos, filhos que um casamento não pode dar,
Filho que o relacionamento conjugal não concede a vocês. Então, vocês não estão faltando algo na vida dos jovens. Pelo contrário, se vocês estão com Cristo, vocês servem ao Senhor, vocês já têm aquilo que completa vocês. A mesma coisa que completou o nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que Cristo, por exemplo, quando disseram, ei, a tua mãe e teus irmãos estão lá fora, o que ele disse? Quem é minha mãe? Quem é meus irmãos? Quem é a minha família? São esses aqui que obedecem ao meu Pai, que estão em aliança. Esses são minha família espiritual, que é superior a essa família de sangue. A mesma coisa ele diz para os discípulos depois. Ora, vocês que vierem servir, entregar a sua vida para serem meus discípulos, ainda nessa vida, vocês terão muito mais. Vocês terão a bênção de vocês multiplicado por 100. Muito mais mães, muito mais pais, muito mais irmãos, muito mais casas. O que Cristo estava falando? Que nós teríamos uma comunidade espiritual, uma comunhão espiritual, que é a igreja. Em outras palavras, eunucos, aqueles que não se casam, vocês têm algo eterno com vocês, que é o quê? Que é a família de Deus. Vocês têm comunhão e receberam da parte de Deus uma bênção maior do que a bênção do casamento, de uma bênção terrena. Vocês têm uma comunhão espiritual e eterna com o povo de Deus, por meio de Cristo, para que nós possamos gerar filhos espirituais. Em que sentido isso faz com que o casamento não glorifique a Deus na mesma área que os solteiros podem glorificar dentro da igreja? Três questões principais, tá? Primeiro, a verdade de que a família espiritual, ela cresce não mediante os casamentos, mas mediante a pregação da fé e a obra do Espírito Santo, tá? Vamos abrir 1 Coríntios 4, versículo 15. 1 Coríntios 4, versículo 15. Em outras palavras, o jovem, quando ele se casa, ele tem um matrimônio, você consegue uma bênção de Deus, mas uma bênção que é terrena. Um jovem, quando não se casa, ele tem uma bênção de Deus, mas uma bênção que é eterna. E por meio de você ser solteiro, a família espiritual ela é muito mais visível em você, quando gera filhos para Deus, do que se você contraísse um casamento. 1 Coríntios 4,15, quem achou pode ler. Porque ainda que tivesse milhares de preceptores em Cristo, não teríeis contudo muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Olha isso. Paulo, que era solteiro, né? Não era casado, nós não sabemos se ele era viúvo ou se aconteceu alguma coisa com a sua família, mas ele era solteiro e ele deixa claro aqui para os coríntios: vocês podem ter muitos preceptores, mas vocês só têm um pai. Como é que um solteiro pode ser pai? Biblicamente falando, porque no mundo é muito fácil, não é? Mas biblicamente falando, como é que um solteiro pode ser pai? Gerando filhos espirituais, que brilham muito mais a verdade de Deus, de que no reino de Deus, as famílias espirituais, os filhos espirituais, nascem por meio da pregação somente, e não pelo laço físico, como a descendência de Abraão. Quando você vê uma família na igreja, como você pode ver a minha família, a família do irmão Chad, a família do irmão Nélio, você percebe os nossos filhos, você pode ter a impressão que a igreja cresce quando nós nos casamos e temos filho. Não é essa a impressão que dá? E tem igrejas que defendem isso, como os irmãos presbiterianos, que acreditam que a criança nasce dentro da aliança. Mas isso não é verdade. Isso é falso. Ainda que a gente case e tenha 5 filhos, não é a igreja que está crescendo. A igreja não cresce dessa forma. Como é que a igreja cresce? Pela conversão de pecadores. É quando os nossos filhos, se Deus quiser, e nós oramos para isso, reconhecem o Senhor como Salvador, e aí sim se convertem, não porque são nossos filhos, mas porque foram gerados por Deus. Quando um solteiro está reunido com filhos espirituais, com pessoas que ele trouxe para a igreja por meio da pregação do Evangelho, essa verdade se torna mais clara do que na família de um casamento terreno dentro da igreja. Isso deveria levar a gente a ter uma visão maior, principalmente os solteiros, sobre evangelismo e missões. Nós vamos falar isso depois, tá? Então essa é a primeira verdade. O casamento físico não expõe a grande verdade de que a família cresce por meio de filhos. Não expõe. Isso se torna claro na vida de jovens que são empolgados e entregues a evangelismo e missões. Aí sim, quando você vê uma turma de jovem dentro da igreja, aí você percebe que a igreja está crescendo. Por quê? Porque são convertidos. É diferente quando você vê uma turma de crianças na igreja. Não tem como dizer que aquelas crianças são crentes. Não é a igreja crescendo.
é a família dos irmãos crescendo. Mas o grupo de jovens reunidos servindo a Deus, isso é a igreja crescendo. Entendeu? Segundo lugar, a verdade é que a família espiritual, ela é mais valiosa que a família física. Isso é muito mais valioso. A família da igreja é mais valiosa do que a família física. Em que sentido? No sentido de que se você vê, por exemplo, o David, meu filho, na minha casa, tudo bem, é normal. É normal famílias se reunirem. É normal os primos, os tios estarem na mesma casa. Agora, quando você vê alguém, um jovem da igreja na minha casa, a verdade que passa é outra. Ele está na minha casa por quê? Porque ele é um cristão. É diferente. Você percebe que a nossa comunhão, a nossa amizade, o nosso relacionamento lá em casa, quando um casal recebe um jovem solteiro, a visão que nós temos é que a igreja possui uma comunhão espiritual superior à comunhão da família física. É isso que levou Cristo a dizer: aqueles que são parte da minha família são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Os jovens podem fazer coisas que eu não posso fazer. Por exemplo, o jovem pode dizer: olha, eu vou sair da minha casa e vou servir o Senhor, eu vou me entregar a missões, né, uma junta de missões. Você pode deixar para trás pai e mãe. Teve um jovem uma vez que chegou para Cristo, Jesus falou: vem e me segue. Ele: não, deixa primeiro eu enterrar meu pai. Jesus olhou para ele: como é que é? Deixa os mortos enterrar os mortos. Eu posso fazer isso? Se eu fizer isso que você pode fazer, eu estou em pecado. Porque o meu compromisso é com a minha família, com a minha esposa. Eu não posso abandonar minha esposa para fazer a obra de Deus. Como muitos missionários famosos, infelizmente, na história da igreja, cometeram, caíram e erraram. Nós temos histórias terríveis sobre missionários que abandonaram a família, deixaram a família passando fome para servir a Deus lá fora. Um casado não pode fazer isso. Um jovem pode. Por quê? Porque essa é a visão que brilha quando nós percebemos isso, né? A visão de que a família espiritual, ela é mais forte do que a família física. Eu estou preso à minha família física no que tange a esse serviço. Os jovens não. Pelo contrário, o chamado de vocês é fazer isso mesmo. E em terceiro lugar, e essa é uma verdade mais pesada, mas eu gostaria de trazer, é que o relacionamento de vocês, jovens, com a igreja é o único relacionamento que brilha para a eternidade. O único. Como eu falei, a nossa família é passageira. A nossa família não é eterna. A minha esposa falecer, ou eu falecer primeiro, acabou o casamento. O casamento foi separado com a morte. Paulo diz, quando a mulher morre, quando o homem morre, a mulher já não está mais ligada ao marido. O casamento se encerra ali. Nós perdemos os nossos cônjuges. Nós perdemos os nossos filhos. Aqueles que não são cristãos, então, a gente luta a vida inteira para que eles conheçam a Cristo antes da morte. Isso não acontece com vocês, jovens, porque o relacionamento que vocês têm com a igreja é eterno. As suas amizades com a igreja não vão se findar nem com a morte. Nem com a morte. As famílias acabam com a morte, são temporários, mas o relacionamento de um jovem com a igreja local não acaba. Então isso mostra o nome eterno e superior que Deus concede a vocês. Aí vem o segundo ponto, esse é o primeiro fundamento. O segundo ponto é o quê? Então, para que Deus lhe dá esse estado? Deus lhe dá esse estado como um dom, justamente para você servir a família da fé. Vamos para 1 Coríntios 7, versículos de número 7. Quem achou pode fazer a leitura. Gostaria que todos os homens fossem como eu. No entanto, cada um tem de Deus o seu dom. Na verdade, de modo todos de outro. Olha isso. Eu gostaria que todos vocês fossem como eu. Paulo está dizendo aqui. Em que sentido? Que fossem solteiros como Paulo era. Eu gostaria muito que todos vocês fossem solteiros. Olha o que Paulo está dizendo, né? Mas ele vai dizer, mas ele não pode mandar em nada, né? Cada um tem do Senhor o dom conforme ele lhe dá. O que Paulo está mostrando aqui, que ele não está falando, irmãos, de celibato aqui, tá? Ele está falando de um estado. Tanto é que esse estado pode ser mudado. Ele está dizendo, olha, vocês estão solteiros e outros estão casados. Fique cada um como Deus lhe chamou. Agora, eu não posso controlar isso. Isso é um dom que Deus concede a vocês. É um estado que Deus concede a vocês. Não só para quem é celibatário, para quem foi chamado por Deus realmente para não casar e entregar sua vida ao Senhor nesse aspecto, mas até para aqueles que, como os escravos, Paulo vai dar esse exemplo, podem se tornar livres. Para aqueles que estão solteiros, podem se casar. Em que sentido? No sentido que o estado que vocês têm agora, adivinha quem foi que colocou vocês nele? Foi Deus, né? Não foi a feiura, porque os feios também casam, e os bonitos podem ficar solteiros.
vocês estão no estado porque Deus colocou vocês nesse estado. Lembra de Jeremias, que Deus disse não casa? Lembra de Abimeleque, que queria casar com Sara, Deus impediu o casamento? Lembra de José, que com 17 até 30 anos, passou ali da lei do Talmud, né? Só casou com 30 anos. Isaac, que só casou com 40. Lembra de todos esses homens que Deus deixou eles naquele estado. Na história da igreja nós temos um caso notável do jovem David Brenner. David Brenner se entregou como jovem solteiro às missões. Só que tem um detalhe, ele era noivo, mas não casou. Morreu de tuberculose antes de casar. Deus não permitiu o casamento. Olha que interessante. Então, você está no estado que Deus deixou você ficar. Que Deus quis que você ficasse. E para os casados também. Vocês estão casados porque Deus quis. Se Ele quisesse atrapalhar o casamento, poderia ter atrapalhado. Vocês estão no local que Deus deixou vocês estarem. Por que isso? Por que ser solteiro é um estado que Deus nos dá? Alguns mais, como Isaac, 40. Outros menos, como José e Maria, que nós temos pais de Cristo. Talvez Maria tinha ali em volta dos seus 16, 14 anos, por aí. Por quê? Somente o Senhor sabe. Mas Ele tem um propósito para isso. E qual é? Vamos continuar a leitura. Agora o versículo de número 32 até o verso 35. 32 ao 35, quem achou pode ler. O que eu realmente quero é que vocês fiquem livres de preocupações. Quem não é casado cuida das coisas do Senhor, de como agradar o Senhor. Mas o que se casou cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa, e assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor para ser santa, assim o corpo como o espírito. Mas a mulher casada se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar a marido. Digo isto para o próprio bem de vocês, não para imitações, mas tendo visto o que é decente para que vocês possam se consagrar ao Senhor sem distratação alguma. Exatamente. Gente, por que você está solteiro, né? Será que Deus quer que primeiro você tenha o melhor trabalho do mundo? E aí você está solteiro porque você precisa construir uma grande riqueza antes de contrair matrimônio? Será que porque Ele quer que você primeiro viva para você, né? Curta o que dá para curtir enquanto é solteiro, né? Tenha a liberdade de ir e vir sem dividir a sua vida com ninguém, sem dar condições para ninguém? Será que é porque Ele quer que você faça primeiro uma faculdade, tenha tempo para os seus estudos? Então se gaste nos seus estudos primeiro, para então você finalmente engajar em um concurso público? Será que é isso que Ele deixou vocês nesse estado? Irmãos, isso é importante? É. Mas a principal razão para vocês estarem assim, para vocês serem jovens nesse nível que Deus colocou, é para o Senhor, é para o próprio Senhor, ou por questões espirituais, por verdades espirituais. Isso é o que Cristo disse lá em Mateus 19. Alguns se fazem eunucos por quê? Por causa do reino. É por causa do reino que eles fazem isso. Eles se entregam ao Senhor por conta disso. E é interessante que Paulo ele enfatiza uma verdade, que os casados, a gente pode olhar e pensar, nossa, Paulo está sendo tão negativo aqui, né? Mas ele está sendo verdadeiro. Ele deixa muito claro, por que vocês têm que fazer isso agora, enquanto são solteiros? Para que vocês não tenham distrações que um casado tem. Não é isso que ele fala direto. Ele fala no versículo 34, verso 32, eu quero que vocês estejam livres de preocupações. Vocês têm preocupações, os jovens têm. Inclusive o casamento pode ser uma delas. Você pode ter preocupação em relação ao futuro, em relação ao trabalho, em relação aos estudos. Mas ele está dizendo, eu quero que vocês tenham menos preocupações que a vida matrimonial traz. Porque a vida conjugal traz preocupações. E ele trata as preocupações também como distrações. Olha o versículo 35. Eu digo isso para o proveito de vocês, não que seja um laço sobre vocês, né? Mas para o que é gracioso, para vos unirdes ao Senhor sem distração. Ou seja, nós que somos casados, nós temos nossas responsabilidades que Deus ordenou para dentro do casamento. Então, ele vai dizer, o casado, ele cuida das coisas do mundo, não no sentido pecaminoso, mas no sentido material, no sentido das coisas que pertencem a essa terra, que não pertencem à eternidade, pertencem aqui e agora, de como nós devemos agradar a esposa.
Então nós temos nossos cuidados, nossos relacionamentos conjugal, nosso cuidado com os filhos, às vezes com um filho, às vezes com 2, às vezes com 3, às vezes com 4, às vezes com um casamento, o cônjuge está doente, até no seu trabalho. Você está preocupado com a criança, está preocupado com o filho, está preocupado com a pessoa que você está casada, se comeu, se não comeu, se tem dinheiro para comprar, se não tem. Como é que vocês vão se planejar? Qualquer viagem é um evento, né? É um grande planejamento na vida de quem está casado. Você paga mais, você gasta mais, tudo é o dobro, com o tempo tudo é o triplo e com o tempo assim mais. O jovem solteiro, Paulo está dizendo, vocês não têm essas preocupações. Vocês não têm isso. Aí às vezes tem aquele jovem que diz, não, mas a gente tem nossas preocupações, a gente tem que trabalhar, tem que estudar. Mas o casado não tem que fazer isso também? É claro que tem que fazer. Paulo está dizendo, vocês aproveitem esse momento, porque quando vocês casarem, vocês não vão ter o mesmo tempo, vocês não vão ter o mesmo pique, a mesma energia, a mesma permissão de responsabilidade em algumas áreas, vocês não têm. Então esse é o momento que vocês podem servir a Deus aqui e agora. E isso é que é interessante, porque todo o foco de Paulo aqui é no sentido de, o que você tem que fazer então? Cuidar das coisas do Senhor. Não é isso que ele diz, versículo 32? Aquele que é solteiro, cuida das coisas que pertencem ao Senhor. O interessante é que todo esse contexto de 1 Coríntios, as coisas que pertencem a Deus, que Paulo está dizendo, é a igreja local. Ele mesmo vai dizer na segunda carta, muito me preocupo, cuidado, que preocupação? Da igreja de Deus, das igrejas de Cristo. Então Paulo está dizendo, você é solteiro, você não tem a preocupação de um casado, então o que você tem que fazer? O local de vocês é se preocupar mais do que os casados com a igreja local. Se preocupar com a vida na igreja, com a comunhão na igreja, com esse relacionamento que é eterno, que não se desfaz pela morte. O cuidado de vocês é com a igreja local. Eu sei que talvez não seja a melhor coisa que nós gostaríamos de ouvir, mas por incrível que pareça, é a coisa mais bíblica que você pode ouvir hoje, você que é solteiro. É a coisa mais bíblica. Deus está lhe deixando nesse estado para que você possa dedicar a sua vida ao Senhor. Olha isso, não apenas das coisas da igreja, mas também de como agradar ao Senhor. De como você gastar mais tempo pensando em como agradar ao Senhor. Você que é solteiro, você vai ter mais tempo para ler livro. Você vai ter mais tempo para ouvir pregação. Vai ter mais tempo para poder cuidar da vida espiritual de vocês. Vai ter mais tempo para orar. Vai ter mais tempo para tudo isso. E até mais pique. Por quê? Porque você ainda não tem a obrigação e as responsabilidades de alguém que está casado. Isso é o básico. E se vocês não estão... deixa eu dizer uma coisa. Se vocês estão com uma vida espiritual moderada, não pense que o casamento vai melhorar a sua vida espiritual. Não pense. Tem gente que acha, inclusive, que o seu problema com imoralidade é porque é solteiro. Não é. Casamento, se fosse isso, não tem mais exortação sobre adultério do que sobre fornicação na Bíblia. Inclusive, quando se fala de mulher, a maioria dos problemas imorais da mulher não é fornicação na Bíblia, é adultério também. Se vocês têm essa vida espiritual de vocês moderada, o casamento não vai levar ao tal pique. Pelo contrário, se duvidar, quando você entrar no casamento, vai piorar a sua vida espiritual. No primeiro ano de casado, você não vai aguentar. Porque aquilo que você não conseguia pensar nos outros na igreja local, você não vai conseguir pensar no outro no casamento. Porque você não aprendeu a ser altruísta, a servir mais. O problema do solteiro é você conseguir focar mais em si mesmo. Tudo que você ganha no trabalho é para você, o seu tempo é para você. Você tem tempo livre, vai para três rachas na semana, vai para o cinema no final de semana, conversa com os amigos. Você pensa mais em como gastar mais tempo com você, em vez de pensar em como gastar tempo e servir a igreja de Deus. E aí quando você se casa, aí você não vai conseguir amar o próximo, porque você não aplicou o amor ao próximo tão corretamente como deveria dentro da igreja local. Você simplesmente melhorou o seu ego e ele vai ter que ser quebrado no casamento. Você não vai ter ideia de quantos pecados você vai ver dentro do seu casamento, quantos problemas de falta de amor ao próximo você tem. E se você tiver uma vida moderada espiritualmente, moderado que eu estou falando não estou no mundo, mas também não sou a melhor pessoa da igreja, não é? O mais espiritual. Jonathan Edwards, quando ele era jovem, uma das resoluções do Jonathan Edwards, quando ele era jovem, era ser o crente mais piedoso da sua geração. Ele queria ser o crente mais piedoso da geração dele. Tem gente que acha esse exagero, né? Mas aí, se você não tem essa visão, você queria ter qual visão? Ser o pior crente da sua geração? Claro que não. Mas aí é que tá. Se você não desenvolve a sua vida espiritual aqui e agora, no casamento você não vai conseguir desenvolver.
o que me ajudou dentro do meu casamento foi os livros que eu li antes de eu me casar. E agora que eu estou casado, eu não leio o tanto de livro que eu li antes. Eu não me preparo da mesma forma. Já passou o tempo de se preparar. É o momento de você agora atuar. Não é? Então, aí vem um outro problema. Se você não tem nem mesmo uma vida cristã moderada, aí o casamento vai acabar com você e você vai acabar com a vida da outra pessoa. Deu para entender? O tempo que você tem para dedicar o seu máximo de tempo, máximo de atenção para servir o Senhor, é aqui e agora. Quem está dizendo não sou eu, quem está dizendo é Paulo. E não é só para a igreja, é para o crescimento espiritual também. Olha o que ele diz para as mulheres, versículo 34. A diferença também entre a esposa e a virgem, que é a mulher solteira. A mulher solteira cuida das coisas do Senhor, para ela poder ser santa, tanto no corpo como no espírito. Mas a que é casada, cuida das coisas do mundo, e como ela pode agradar o seu marido. Quando a gente olha para os jovens, para os homens, a gente vê que o principal trabalho dele é igreja local, braçal, servir o próximo. Para as mulheres, nós vemos também outra ala da vida cristã de um jovem, que é cuidar da sua própria santidade. Crescer em santidade, não só no corpo, fugindo da imoralidade, mas também no espírito. Se for para 1 Pedro capítulo 3, você vai entender que o espírito lá está falando de mansidão, de paciência, de caráter. Não está falando de pensamento imoral, está falando de caráter. Vocês têm que olhar esse momento agora para vocês investir no caráter de vocês, para poder servir a igreja local. Eu não tenho dúvida, irmãos, falta de serviço na igreja local é por falta disso aqui. Ou do seu próprio caráter cristão, ou da maneira como você não constrói a sua juventude para servir o outro, mas para servir a si mesmo, enquanto é solteiro. Entendeu? Então o fundamento, nós vamos ficar só nos fundamentos mesmo, não tem como ir para a parte prática. Mas o fundamento que a Bíblia coloca para vocês, nesse sentido, façam o que vocês podem fazer para o Senhor aqui e agora. Mas os dois fundamentos que Deus coloca para nós aqui essa noite, para vocês, o primeiro é, o fato de você não estar casado, não significa que você está perdendo alguma coisa. Em Cristo você é completo. Você recebe uma bênção eterna no céu que não tem como ser desfeita. As bênçãos do casamento é maravilhoso. Quando você prega para um casal, você tem que pregar mostrando como o casamento é maravilhoso. Mas quando você prega para o solteiro, você não pode esquecer que ser solteiro também é maravilhoso, biblicamente falando. E você ser solteiro não significa que falta ainda casar para algo na sua vida. Não falta, você já tem um nome melhor. Você já tem uma experiência com Deus melhor, um relacionamento melhor, que é o relacionamento com a igreja local. É claro, a não ser que você tenha uma visão errada da igreja local, e aí você olha, poxa, eu prefiro estar casado mesmo, né? Do que ter que me relacionar na igreja local. E você deveria casar com um jovem que justamente foca também na igreja local. É como o C.S. Lewis disse, não é? A frase do C.S. Lewis é o seguinte, o conselho dele para o jovem que quer casar, corra para Cristo. Corra, o máximo possível para Cristo. Busque ser santo, busque o Senhor de toda a sua vontade, de todo o seu coração. E aí, em algum dia da sua vida, olhe para o lado. A pessoa que estiver do seu lado, você casa. Entendeu o que ele está dizendo? Você que é solteiro e quer casar, foque em Deus, foque em Cristo, foque na piedade. Que quando você olhar para o lado e perceber que a outra pessoa também está fazendo a mesma corrida, buscando o Senhor, essa é a pessoa com que você tem que casar. Você vai correr atrás da pessoa? Não, você vai correr atrás de Cristo. E aí você vai perceber quem está correndo junto com você, quem está correndo na igreja, quem faz parte da igreja, quem serve a igreja, quem gera frutos de piedade na igreja. Você vai perceber, e aí você vai ter sinais. É isso que o C.S. Lewis está querendo dizer. Mas esse é o primeiro. Vocês têm um relacionamento eterno com a igreja. E em segundo lugar, vocês não estão solteiros sem razão nenhuma. Deus deixou vocês para focar e cuidar de como agradar o Senhor na igreja local. E isso, claro, vai envolver também a sua própria vida pessoal, o seu corpo, o seu espírito, como o apóstolo Paulo coloca aqui, tá? Então, isso que eu quis fazer é apenas botar um fundamento para a gente não ficar simplesmente dizendo, jovem solteiro tem que ter mais tempo para as coisas de Deus, não é? Ok, é verdade, né? Mas muita gente recebe isso não com muita alegria. Nós vamos até falar disso depois, que também não tem que sugar o jovem. Só porque ele está casado tem que sugar a pessoa? Não, meu amigo, os jovens se cansarão, certamente cairão, não é isso que a Bíblia diz? Mas, para que você perceba que essa visão não é uma visão errada, é uma visão bíblica. E quando você perceber, já vai ser tarde demais. Seja pelo casamento, seja pelo desperdício. Já que você é solteiro, talvez você desperdice muito do seu tempo, né? Em vez de poder estar investindo naquilo que Deus quer que você invista no momento. E o que é que Deus quer que você invista no momento?
Não tem como sair daqui sem esquecer. Deus quer que você invista nesse momento, que você é jovem, na igreja local. É assim que você serve ao Senhor estando solteiro. Amém?